Programa Mercado e Ação retorna agora recebendo essa bela figura, Alcebiades Santini, conselheiro da Agergs, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que é uma entidade que agrega várias instituições na busca do equilíbrio nas relações de consumo, em especial a parte frágil é o consumidor, então ele acaba sendo melhor protegido por causa a partir desse trabalho todo, né, Santini? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Luiz Antônio. Sempre é bom, né, a gente primeiro aprender contigo e com os espectadores. Modéstia. E socializar um pouquinho da nossa experiência, eu acho que é importante, principalmente quando se trata de consumidor, que é a parte mais vulnerável, né, e a gente chama de hipossuficiente na relação de consumo. Mas é importante dizer que consumidor tem direitos e deveres, como é também a recíproca para o fornecedor. E o que a gente busca é o respeito, é a harmonia nessa relação de consumo, para que uma relação equilibrada. Equilibrada, exatamente. Santini, uma pequena pausa na nossa conversa, que vai começar de verdade daqui a pouquinho, e nós vamos ao nosso quadro, no qual nós buscamos auxiliar a busca de crianças perdidas. Vocês estão vendo aí a foto de Érica Valença Paim. Essa menina tem 13 anos, ela desapareceu no dia 23 de julho no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Ela estava na escola, saiu da escola e não foi mais vista. Se você tiver qualquer informação que possa levar a sua localização, por favor, informe nos telefones que estão aparecendo na tela. Quem vai atender é o DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. E voltamos agora com Santini, nosso convidado de hoje. Santini, falamos um pouquinho da relação de equilíbrio necessária, né? A Agergs, que é uma agência que tem por função, por objetivo, agir junto aos serviços regulados, concedidos pelo Estado, né? Perfeito. O que é um serviço concedido? Quais são eles? Bom, tem vários, né? Nós temos serviço concedido hoje da água, é uma concessão, né? A uma companhia estadual, mas é um serviço do Estado que, por sua vez, concede uma autarquia, uma empresa, enfim, para que preste esse serviço à comunidade de uma forma regular, contínua, né, eficiente, gentil, respeitosa. E a Agergs é uma agência estadual, né, de regulação de serviços concedidos, seja uma concessão do Estado, gaúcho, no caso do Rio Grande do Sul, ou outros estados da federação ou da União. Temos serviços, por exemplo, de energia elétrica, que é uma concessão também a várias companhias, né? Nós temos aqui no estado as três maiores, a AS Sul, a RGE e a CE. Mas tem outras, tem cooperativa de eletricidade. Essas também estão? São todas elas. Mesmo aquelas municipais? Também. Todas passam pela fiscalização e pela agência reguladora. A função é fazer com que esse serviço chegue até o consumidor final, é um serviço público que através de concessão chega e que ele tem uma continuidade, né? Então, o episódio agora das últimas semanas aí com as enchentes, nós tivemos corte de serviços que deveriam ser contínuos, principalmente água. Na Grande Porto Alegre, vários municípios tiveram o corte da água que não tinham, quer dizer, um contraste violento, quer dizer, sofrendo com enchente, excesso de água e não tinha água potável para o consumo humano. Então isso é uma situação atípica, mas é uma responsabilidade objetiva do Estado, ou de uma forma direta ou de forma concedida. Então, no caso aqui de uma concessão. Então, a Agergs vai ter que analisar a situação como um toda. Nós já tivemos com o presidente, nosso presidente da Agergs, quem decide é o Conselho Superior da Agergs, mas tem um presidente que é escolhido pelos conselheiros, este recebe essas demandas, analisa e submete ao crivo dos conselheiros. Situações como essa, era uma pergunta bastante objetiva que eu ia lhe fazer, esse tipo de situação como ocorreu agora, pegar essa última semana, essas últimas 2 semanas em que o Estado ficou quase submerso. Então nós tivemos falta de água, falta de luz, inundações, todo tipo de questões de saúde, porque as pessoas adoeceram também com isto. De que forma as empresas, não,
as credenciadas, as concessionárias, de que formas elas devem ressarcir, devem indenizar, o que está na alçada, o que está na obrigação, até onde vai a calamidade e aonde começa a responsabilidade desse tipo de empresa? A pergunta é longa. Não, a pergunta é longa, mas é oportuna. Eu acho que o consumidor hoje quer saber o seguinte: eu sou responsável por uma situação que muitas vezes não foi criada por mim. Vamos pegar o exemplo, digamos assim, o Estado autoriza, vamos pegar o Estado como um todo, seja ele direto ou através de concessão, ele é o responsável. O Estado autoriza a implementação de um condomínio em uma área imprópria. Aí fornece energia elétrica, fornece água, fornece asfalto, escola, etc. Porém, a área... Ele oficializa aquela existência. Oficializa a implementação. Inclusive cobra IPTU e assim por diante. Bom, essa área é considerada uma área de risco. E aí é inundada por uma enchente, que é um fator meteorológico, mas é previsível. Se tu fizer uma análise retrospectiva da intensidade de chuva e os meses e os dias, tu pode fazer uma previsão de futuro. Bom, se ficar provado que não é responsabilidade do consumidor, da família, do usuário, e é uma irresponsabilidade ou é uma responsabilidade do Estado, ele pode entrar na justiça buscando dano patrimonial e extrapatrimonial, inclusive o dano moral que a gente chama. Por quê? Porque ele só confiou primeiro no Estado, né? Ele se instalou, ele pagou por isso, quando esse Estado deveria proibir esse tipo de coisa. Mas a gente recomenda, aí que é importante, recomenda o seguinte: quando o Estado negligencia ou não respeita também os direitos dos outros e não cumpre com o seu dever, só tem uma forma: a sociedade tem que reagir e enquadrar. Até onde eu posso dizer que é caso de força maior, que é culpa de São Pedro? Aonde começa a culpa da prefeitura ou do agente do Estado e onde termina de São Pedro? Aí quando tu envolve o Estado, mas eu vou dar um exemplo que caracteriza bem isso aí. Uma concessionária, que aí é um agente econômico que tem uma atividade econômica e dentro da atividade econômica tem um aspecto que chama-se risco do negócio. Olha que coisa importante. Vamos pegar aí, vamos dar um exemplo da aviação civil. Aí tranca o aeroporto Salgado Filho por causa do vulcão do Chile. Aí tu vai dizer assim, mas isso é uma situação de força maior. É um aspecto climático negativo. Responsabilidade objetiva do agente econômico. Porque esse negócio tem um risco e esse risco tem um custo e esse custo é passado ao consumidor. Olha esse custo está na tarifa, está na passagem. Na tarifa da passagem. Então, não existe essa hipótese de dizer, não, o vulcão do Chile provocou o fechamento do aeroporto e o atraso não cabe ao fornecedor. Cabe sim, não só o dano patrimonial, mas o extra-patrimonial. E no Estado não pode haver. Eu falasse uma questão interessante aqui no nosso Estado, por exemplo, a aviação, agora um pouco menos com novos equipamentos, mas ainda fica muito tempo parado, principalmente essa época de neblinas e coisas do tipo. A obrigação da companhia aérea, o risco calculado, está em manter o passageiro confortável ou ela tem a obrigação de cumprir o horário? Ela não tem a obrigação de cumprir o horário nesse momento porque o aeroporto fechou. No caso da aviação civil, quem fiscaliza é a ANAC, né? E aí eles perdem pontuações e pode perder até a concessão da exploração das linhas de aviação civil. Mas é uma responsabilidade da companhia, ela tem que cumprir. Mas no caso de força maior, de clima, da neblina, no caso do Paraná, Curitiba e Rio Grande do Sul, principalmente aqui no aeroporto Salgado Filho, já existe uma tecnologia que poderia superar. Então as companhias também não fazem força e também não são cobradas pelos agentes fiscalizadores de investir em tecnologia e principalmente em treinamento de quem opera as aeronaves. Nós já temos um aparelho aqui que diminuiu muito, mas não é o ideal, já é superado. Vamos voltar à nossa enchente. Pessoal aí nas zonas periféricas, enfim, várias cidades, ficou sem luz, como tu falaste, uma semana, sem água, uma semana, a conta de luz vem do mês cheio. E deve ter mais alguns outros tipos de conta, de serviços descontinuados, a própria taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo,
Isso deve ser reduzido, esses valores? Bom, eu se fosse fornecedor faria o seguinte, e acho que estaria certo. Primeira coisa, eu pediria desculpa porque é uma responsabilidade objetiva da empresa concessionária, mesmo que uma situação de força maior. E faria um abatimento proporcional do custo da energia ou da água dos dias que ficou sem esse serviço continuado. Então, primeira coisa, eu faria isso espontaneamente. Pode alegar, mas isso vai repercutir na receita da empresa e pode quebrar a empresa. É um risco, por isso que é calculado. Então, primeira coisa, um valor desse é muito pequeno no contexto. Muito pequeno. Vamos pegar aqui o consumo, a taxa do consumo da água, da energia, da água. Vamos pegar assim, o consumo médio, mínimo, é R$30. Eu fico 6 dias sem água, pelo menos tem que reduzir essa conta em 1/5. Né? Claro. 1 quilo seria R$6, no mínimo. E pedir desculpa na própria fatura, né? Dizendo que, lamentavelmente... É uma atitude bonita. Bonita, respeitosa. Educada, respeitosa. Agora, e que mantém o equilíbrio da relação de consumo. Claro. E tu não tem escolha. Como é que tu vai... Você vai cobrar o que não entregou? Não. E como é que tu vai trocar se a companhia é única? Sim. Aqui nós temos só a Corsan, ou temos só a CE. Tu não tem opção de escolha. Certo. Então, é o seguinte... agora voltando à GERG, a GERG vai estar recebendo uma demanda nesse sentido, nós vamos ter uma reunião excepcional com todos os conselheiros e o presidente amanhã para analisar o caso específico da Corsan e deveremos ter uma reunião, isso é importante, com a direção da Corsan para montar uma solução que seja respeitosa e atenda os desejos dos consumidores que pagam a conta e não tiveram o serviço, e da companhia para não haver nenhum risco de equilíbrio econômico e financeiro. Santini, nós temos que te trazer para o nosso programa aqui como um comentarista regular, habitual. Tu tens um grande conhecimento e tem um envolvimento com uma série de atividades e que sempre será benéfico ao nosso telespectador. Muito obrigado. O tempo passa voando. Uma última mensagem de 30 segundos para o nosso ouvinte que teve prejuízo. Qual é o caminho que ele deve seguir? Primeiro, ele tem que registrar junto à companhia, sempre buscar uma solução junto à companhia. Isso é importante e todos os prejuízos materiais, principalmente de geladeira, máquinas, móveis, etc., faça um boletim de ocorrência. Isso é importante. Polícia. Boletim de ocorrência. Depois busca a administração da companhia, no caso, né, ou o Estado. E se for no caso da água, aí é a Corsan. Mas se for contra o Estado, junta provas e tem que contratar... A inundação entra contra quem? Quem é que ele busca? É o Estado, é a Prefeitura? É a Prefeitura e provavelmente, se as obras são da Prefeitura e tem uma relação direta com a inundação provocada por obras ou por entulhamento dos canais de vazamento, é Prefeitura. Ou Prefeitura ou Estado. Um dos dois são responsáveis. Beleza. Mas para isto é necessário ter documentação que prova a responsabilidade objetiva, seja da Prefeitura ou do Estado. Santini, agradecemos a tua presença, ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Fique conosco, terça-feira que vem nós estamos novamente.